Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Já estamos iniciando uma live, aguardando o Dr. Prestes se conectar e entrar aqui com no nosso bate-papo. Obrigado pela presença. Dr. Leonardo, Fala, bom Cláudio. dia. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tô tentando mudar aqui pro aplicativo do. É a Não, primeira vez não, que não eu faz faço isso. pelo Insta. Não, mas não faz isso não, tá tudo certo. Ah, Geralmente é? quando você tenta mudar, aí costuma cair, dá um probleminha. Ah, tá. Então, peraí. Então, Tá deixa eu ótimo fazer assim. Então, peraí. Deixa eu dar um pause aqui no meu. É a primeira vez que eu faço pelo Instagram. Tá bom? Perfeito. Bom, então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria estar aqui com vocês, com o Dr. Leonardo Prestes, continuando as nossas jornadas, né, mensais, sobre as campanhas de conscientização da medicina. Nós estamos hoje discutindo sobre o Fevereiro Roxo, uma live sobre o Fevereiro Roxo. É uma promoção da, da residência de psiquiatria do HGG e do ensino e pesquisa do CREDEC. Lembrando que a residência de psiquiatria do HGG, ela hoje é uma residência bastante consolidada, muito forte, é a terceira residência mais concorrida, perdendo apenas para dermatologia, neurocirurgia. Portanto, nesse trio aí, nós somos os menos glamourosos, né, Prestes? Exato. Mas nem por isso somos menos entusiasmados. Bom, Eu acho que dessa turma nós somos os mais entusiasmados, né? aí eu não sei. Mas os menos glamourosos nós somos. E aí a gente está. Perdão aí, tá? Eu pensei que a gente conseguir pelo computador. Certinho. Pronto, agora foi. Bom, então, só fazendo uma inicial, você pode abaixar um pouquinho o retorno seu? Pô, peraí, deixa eu mudar uma coisa aqui. Tá bom, obrigado. Melhorou? Ok, tá bom. Bom, Agora melhorou. então, certinho. Fevereiro Roxo, ele é uma campanha de conscientização focada em, em Alzheimer, outras doenças também, né? A gente tem um trabalho de conscientização relacionado ao lúpus, à fibromialgia, mas ela foi criada na cidade de Uberlândia em 2014 com o seguinte lema: se não houver cura, que ao menos haja conforto. Lembrando do aforismo: curar algumas vezes, aliviar muitas vezes, consolar sempre. Ok? Cresce. Consegue me É, é, ouvir? não, no celular eu nunca. Não, tá bom, deixa quietinho aí, tá te ouvindo bem, tá tudo certo. Então tá bom. Tá bom, beleza. Então, eu estava falando, eu sou Cláudio Heimer, sou médico psiquiatra, eu sou coordenador da residência de psiquiatria do HGG e também coordenador do ensino e pesquisa do CREDEC.
O Dr. Leonardo Prestes, ele é médico psiquiatra do HGG e também neurologista, além de especialista em psiquiatria geriátrica. Então, eu deixo a palavra para você, Leonardo. Se quiser iniciar, fica à vontade, viu? Obrigado. Adão. Bom dia a todos, né? Obrigado aí, Cláudio, pelo convite. Obrigado a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. E quando o Cláudio lembra, né, dessa máxima hipocrática, né, que é lançada quase 500 anos antes de Cristo, né, e isso é o cerne, né, da medicina, né, do cuidado com o outro. E em algumas doenças, principalmente neurodegenerativas, como as demências, como a doença de Alzheimer, esse aforismo ele é fundamental. Fazendo aqui um comentário de um filho de um paciente há algum tempo atrás, quando um irmão perguntou: doutor, meu pai vai morrer de Alzheimer? Aí eu disse: não vai, ele não vai morrer do Alzheimer. E aí o outro filho virou e fez uma tirada extremamente inteligente, que ele disse: doutor, o Alzheimer mata a família, né? Mata todo mundo em volta. Isso é uma colocação que dá para adotar todo o sofrimento envolvido com as doenças neuropsiquiátricas degenerativas que a gente enfrenta. A doença de Alzheimer, vou fazer um breve histórico, né? Ela é descoberta pelo Dr. Alois Alzheimer, numa época em que todo mundo trabalhava ali com a psiquiatria, com a neurologia, com a patologia ao mesmo tempo. E ele descobre numa paciente Agustini, que é internada aos seus cuidados no sanatório com 50 e poucos anos, com um quadro de alteração de comportamento, ela passa a ter um delírio de ciúme do marido, uma alteração de memória, de linguagem. Alguns anos depois ela falece, ele faz a pesquisa e encontra duas substâncias. Essa doença ainda não era exatamente, vamos dizer assim, catalogada, até que o Dr. Kraepelin, posteriormente, na sua organização da psiquiatria moderna, faz por bem, né, dizer que essa demência, essa doença que acontece dessa forma, será conhecida como doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, os primeiros pacientes pesquisados eram pacientes jovens, né, por volta dos seus 50 anos, 50 e poucos. Durante muitos anos não era considerada tão importante. A partir da década de 70, nós temos que lembrar que assim, até a década de 70 a principal causa de demência no mundo ainda era a sífilis, né, a paralisia geral progressiva, né, a PGP, a neurosífilis era a principal causa de demência no mundo até a década de 70. A partir da década de 70, advento dos antibióticos, envelhecimento da população, e começa-se, né, o estudo. Até hoje, mesmo pessoas jovens, o pessoal fica falando assim, né, quando a gente questiona: teve alguém na família que teve algum problema de memória? Doutor, não, Alzheimer não teve ninguém, não. Minha avó ficou caduca. E o irmão da minha mãe esclerosou. Não, eu estou lembrando aqui, doutor. Minha tia, né, o pai teve aquela demência senil. Porque até a década, vamos dizer assim, de 80, acreditava-se que Alzheimer era uma coisa, caduquice, esclerosar ou demência senil eram outras coisas, né? A partir daí, da década de 80, advento dos estudos, que a coisa vai afunilando e vamos vendo que, na verdade, tudo isso é uma coisa só. Então, nós temos o conceito atual, né, principalmente aí da década de 80, afirmado mais na década de 90, do século passado, da doença de Alzheimer, que é um quadro, uma doença de uma forma, né, mais resumida, né? A doença de Alzheimer é uma doença de memória, né? Basicamente uma doença de memória, e de memória recente. Então, o nosso paciente, a nossa paciente, ele começa a ter problemas com a memória
na verdade, o primeiro problema é com o aprendizado. Daí tem um termo que eu gosto muito, que é chamado de memória de fixação, que é aprender alguma coisa e guardar na cabeça. Fixar. Eu gosto muito disso aí, dessa ideia. Então ele começa a ter essa dificuldade. E isso vai progredindo. Muitos deles têm alteração de linguagem desde o início, né? Então começa a ter uma fala empobrecida, né? Começa a faltar várias palavras na fala. Então a fala vai ficando pobre. Pobre, né? Não é um termo específico, tá certo? Existem algumas demências que têm perdas específicas de linguagem. No Alzheimer, não. Perde tudo. Perde nomes, perde verbos. Pois é, doutor Cláudio. Então tá ok. Só para situar para quem está entrando aqui, nós estamos fazendo a campanha aqui, discutindo o Fevereiro Roxo, que é uma campanha de conscientização de doenças que são doenças incuráveis, mas que a gente tem a proposta de trazer conforto, de amenizar o sofrimento dessas doenças, e uma delas é a doença de Alzheimer, né? Tem a fibromialgia, tem o lúpus também, e eu queria novamente agradecer a presença de todo mundo aí que está entrando. Eu vi que o Dr. Danilo entrou, o seu José Cláudio, todo mundo está participando aí. É uma promoção do HGG e do CREDEC, residência de psiquiatria do HGG e também o ensino e pesquisa do CREDEC. E a minha pergunta também, assim, aproveitando que você estava falando, o Prestes, é a seguinte, que eu acho que é uma pergunta que muita gente acaba fazendo. Toda perda de memória é Alzheimer? Se eu ficar com perda de memória, se a memória ficar ruim, falhando, eu tenho que pensar em Alzheimer? O que você pode me dizer sobre isso? Quem me conhece sabe que eu adoro criar bordões, né? Adoro criar frases de efeito. Acho fantástico. Eu tenho um aforismo que eu sempre digo, né? Esquecer não é normal. Esquecer não é normal. Né? Por que eu levo de uma forma assim mais dura? Eu trabalho com isso. E a grande parte das alterações de memória, quando chegam para a gente, você também trabalha muito com isso, Cláudio, já chega em fases mais avançadas. Mas é claro que, poxa, você no dia a dia, na sua correria, esquece a chave, esquece onde pôs a carteira, esquece a bolsa. Meu Deus, isso não é Alzheimer. Né? São esquecimentos. Quando é que a gente tem que preocupar em relação à alteração de memória? Quando as alterações de memória te dão algum prejuízo, te dão algum problema. Seja ele no seu dia a dia, seja ele para as pessoas da sua volta. Tá certo? E quando esse esquecimento acontece, vamos dizer assim, principalmente a partir dos seus 50 anos, isso é um fator de preocupação, sim. Então, vamos dizer assim, no geral, uma pessoa com seus 60, 65 anos, começa a ter esquecimentos, começa a ter uma certa dificuldade para controlar o seu dinheiro, alguém do seu convívio começa a repetir muitas histórias, te conta a mesma coisa, te faz a mesma pergunta várias vezes. E, vamos lá, é normal a gente repetir histórias, tá? Mas quando você diz para o outro, poxa, Cláudio, você me contou isso, é mesmo, você com uma pista, você melhora a memória. E no caso do Alzheimer, geralmente essa pista não tem grande valia. Ele vai olhar para você, não te contei. Isso é um fator importante, tá? Até hoje eu vejo que a questão das repetições é o sinal clínico mais fácil da gente identificar uma alteração de memória que seja significativa, principalmente aí já na terceira idade, né, seus 50, 60 anos. Então, assim, não é qualquer perda de memória. Perfeito. Lembrando também que o alcoolismo, dependência química, vício em medicações, tudo isso acaba interferindo bastante na memória. Isso pode levar a quadros possivelmente demenciais, né? E eu digo isso porque, inclusive lá no CREDEC e até lá no HGG, nós pegamos muitos casos de alcoolismo. E a gente percebe assim, o quanto o álcool, ele, no curto prazo e no longo prazo, ele acaba interferindo na memória. Você tem
aquelas perdas de memória que são por libação alcoólica, em que a pessoa ela se intoxica demais e não lembra nada do que fez, né, que isso aí é até conhecido do grande público, até aqueles casos em que as pessoas evoluem para uma demência específica no alcoolismo, não é verdade? É, o uso das drogas, a gente fala muito álcool porque o álcool ele tem uma predileção muito grande por lesões em áreas diretamente relacionadas à memória. Mas não é só o álcool, todas as drogas. E a gente acho que faz parte disso aqui, né, trazer um pouquinho do que a gente tem em termos de novidade e literatura. E uma revisão sistemática de 2019, na Dementia, a principal revista da área, a revista da Associação Internacional de Alzheimer, veio uma meta-análise muito interessante mostrando que, bom, vamos lá, a gente acreditava até 2019 que pessoa com comprometimento cognitivo pelo álcool, se ele parasse de beber, ele estaria livre de demência no longo prazo. E hoje em dia a gente sabe que não, que se a pessoa fez um uso abusivo de álcool, parou hoje, ele pode ter um padrão retardado de demência relacionada ao álcool, que é uma entidade, é uma doença, tá? É um tipo de demência, DRA, demência relacionada ao álcool. Ela, mesmo depois de 10, 15 anos, depois que a pessoa parou de beber, ele pode vir a desenvolver os mesmos sintomas. O que parece estar relacionado com essa evolução tardia da demência relacionada ao álcool? O número de anos que a pessoa passou bebendo. Então, a gente precisa batalhar muito, né? E essa história de que beber um pouco todos os dias, beber um pouco todos os dias, isso faz bem. Meu amigo Cláudio, eu não consigo, né, quando a gente vai ver a fisiopatologia das coisas, funcionamento do sistema de recompensa, a pessoa que consegue passar a vida inteira, 40 anos, bebendo um cálice de vinho, um copo de cerveja por dia, na verdade ela é uma pessoa tão disciplinada que ela consegue vencer a tendência do álcool de viciar. Se essa pessoa é disciplinada para beber, essa pessoa é disciplinada para tudo. Então é óbvio que ela vai ter uma saúde boa. É uma pessoa que come muita fruta, muita verdura, é uma pessoa que não... É uma pessoa que consegue enfrentar o cérebro dela e vencer, digamos assim. Então, o álcool é inimigo de memória, não tem jeito. Infelizmente, não tem como. Exatamente. Eu acabei que eu caí nessa pegadinha de tomar uma taça de vinho por dia, uma época da minha vida, na época eu não era casado, e não tinha filho, né, para cuidar e tal. Por quê? Porque o coração ia durar 200 anos, etc. Tinha todo esse apelo aí midiático, de propaganda. Só que o problema é que eu comecei a ter esofagite, comecei a ter refluxo, comecei a ter problemas dentários, etc. E provavelmente no fígado também. Então, por mais que você esteja potencialmente melhorando a saúde do seu coração, se é que isso é fato, você está destruindo também outros sistemas do seu organismo. Então, existe um preço, você não vai ter, isso não vai ficar de graça. E aí caiu a minha ficha, que eu realmente pensei assim, olha, uma taça de vinho por dia, beleza, só que tá fazendo mal para outros sistemas, para outras áreas, e provavelmente para o cérebro também, porque, conforme você falou, tem esse viés, porque se a pessoa ela faz isso de uma forma disciplinada, provavelmente ela faz esporte, como eu fazia, né, muito antes da pandemia. E falando em pandemia, será que o coronavírus, ele pode gerar alterações de memória, ele pode gerar consequências cognitivas no curto prazo? Porque, por enquanto, a gente só pode falar em curto prazo, né? No longo prazo, a gente não tem ainda esses dados, não é, Leonardo? Vamos colocar aí duas situações em relação cognitiva. Vamos lá. O efeito direto do coronavírus. Quando a gente começou a ver a questão do coronavírus, na hora que vimos que havia uma tempestade de determinadas substâncias inflamatórias, principalmente da interleucina 6,
Guardem esse nominho feio, interleucina 6. Não para pôr em filho, não. Não precisa pôr em filho, não. Mas a interleucina 6 é uma das substâncias que mais, principalmente, as principais substâncias relacionadas a um estresse degenerativo do sistema nervoso. Tá? E o coronavírus, a Covid-19, é uma doença que causa uma inundação de interleucina 6 no sistema, perdão, no corpo todo e, claro, no sistema nervoso. Isso, eu acredito que seja um dos principais motivos pelos quais nós estamos vendo. Eu trabalho em hospitais que têm um atendimento direto, né, à Covid-19, e é assustador o que nós temos visto em termos de delírios, agitações, confusões mentais, pacientes com 36 anos que faz um quadro de um delírio totalmente atípico, inclusive com crises convulsivas, e que quando você faz uma ressonância desse paciente, você já encontra uma atrofia cerebral aguda. Então, assim, porque eu não consigo acreditar que uma pessoa de 36 anos tem uma atrofia cerebral compatível com 60. Então, nós ainda vamos ver muita coisa relacionada ao coronavírus em termos cognitivos. O outro lado terrível em relação à Covid, Cláudio, que eu fui testemunha de inúmeros casos, assim, de cabeça aqui eu comecei a lembrar de alguns pacientes meus, e já foram aqui uns 7, 8, que eu vim acompanhando pacientes idosos, que tinham um comprometimento cognitivo leve, não demência, alguns que eu já vinha acompanhando há cerca de 4 anos que não tinham convertido, que não tinham evoluído para demência. Isolamento, falta de contato social, falta de contato na hidroginástica, no supermercado, na igreja, com o neto, com o filho. Pacientes que avançaram o prejuízo cognitivo em 6 meses, em 8 meses, coisas que eu estou habituado a ver uma piora que acontece em 4, 5 anos. O isolamento social para esses pacientes foi simplesmente devastador. É claro, não estou aqui me colocando contra, é o que eu converso com todos os familiares. Né? Foi terrível e infelizmente, ainda é melhor ficar demente do que morrer, né? Então... E o Leonardo, o contrário também, né? Assim, eu também tenho visto algumas pessoas com uma queixa cognitiva e ela acaba melhorando depois, mesmo assim, num curto prazo. E aí a gente não sabe até que ponto foi o estresse do vírus ou o estresse da situação, né? Porque a gente sabe muito bem que a ansiedade, os transtornos de ansiedade, quem sabe até os transtornos depressivos, eles são muito importantes para as funções cognitivas. Então, você passar por aquele nível de estresse, aquele nível de ansiedade, pode acabar piorando um pouquinho a memória, a atenção, a concentração, mas se a pessoa ela recupera, e aí a gente pensa nesse mecanismo mais assim, psiquiátrico mesmo, ela acaba melhorando. Isso também eu vi na prática, assim, porque nós temos assim, casos mais graves, né, assim, com acometimento mais neurológico, e a gente tem também o fator estressor. Só para lembrar aqui, nós estamos aqui na live sobre o Fevereiro Roxo, aqui com o Dr. Leonardo Prestes, comigo, Dr. Cláudio. Nós somos psiquiatras do HGG, somos da residência de psiquiatria do HGG e eu sou coordenador do ensino e pesquisa do CREDEC. Inclusive, queria agradecer também a presença da doutora Mariana, que ela também foi a nossa residente do HGG. Obrigado pela presença, viu, Mariana? Tá aqui também, hoje ela é gerente lá no CREDEC, então, assim, nós estamos fazendo uma parceria muito bonita, assim, uma parceria muito estruturada, muito boa entre as duas instituições. Obrigado a todo mundo pela presença, tá? O Fevereiro Roxo, ele está dentro daquelas campanhas relacionadas à conscientização na medicina. Então, no mês passado, a gente teve o Janeiro Branco, que estava relacionado à saúde mental. A gente teve também o Setembro Amarelo. E tem tantos outros meses e outras cores para poder ajudar a conscientizar a população
Isso é muito bom, né? Isso é essencial, porque as pessoas, elas, inclusive, falando especificamente do fevereiro roxo, as pessoas têm muito medo, né, de desenvolver Alzheimer, mas antes de pensar em Alzheimer, a gente tem que pensar em diversas outras causas. No estresse, na ansiedade, problemas médicos, né, às vezes uma alteração hormonal em mulheres, por exemplo, que estão entrando no climatério, popularmente conhecida menopausa, a gente chama de climatério, então tem que ver a questão hormonal também, não é, Leonardo? O que você me diz sobre isso? É, bom, a memória, né, são funções muito sofisticadas, muito nobres, né? E isso quer dizer o quê? Que envolve coisa demais. Então, em termos hormonais, a tireoide, as alterações da tireoide são terríveis para a memória. Alterações de sono, né? Muitas vezes as pessoas nos procuram, né? Eu não consigo, né, memorizar nada, está muito ruim. E, doutor, eu quero que abra minha cabeça para olhar. E, de repente, você faz uma simples pergunta. Como você dorme? Pronto. Acabou. Né? A pessoa dorme mal, tem um sono de baixa qualidade. Né, não, o ser humano, nós temos uma tendência muito grande de buscar conforto, né? E muitas vezes, como a famosa, né, buscando aí da psicoterapia a tal da zona de conforto, nós estamos confortáveis ali. Então, ter que abandonar o celular na hora de dormir, não comer tanto, não usar bebida alcoólica próximo, né? Todos esses fatores que nos comprometem o sono, temos dificuldades de mudar isso. Os fatores psiquiátricos, então, nem se fala. Nós vamos ter os transtornos psiquiátricos sendo extremamente importantes, seja ele de qualquer forma, desde quadros de transtorno de ansiedade um pouco mais leves, aos transtornos bipolares, à esquizofrenia, todos eles, levando alterações de memória, atenção, raciocínio de uma forma muito importante, bem como alguns medicamentos. E questão de medicamentos, nós temos que lembrar que não são apenas os remédios controlados que podem atrapalhar a memória, remédios para hipertensão podem atrapalhar, analgésicos podem atrapalhar. Pois não, doutor Cláudio? Aqui, ó, inclusive tem uma pergunta aqui do Sérgio Luiz. Ele perguntou, doutor Leonardo, o uso prolongado de antipsicóticos pode causar demência? Essa é a pergunta do Sérgio Luiz, que fez agora há pouco. Poderia falar um pouco? Isso. É bom que nós estamos com nós temos informação fresquinha aí para dar essa resposta, né? E com uma revisão maravilhosa publicada aí há um mês, eu posso falar que não. E foi uma surpresa, inclusive para mim, que acreditava que alguns medicamentos que durante o uso são terríveis para a memória, terríveis. Remédios antigos, exato, remédios com efeitos anticolinérgicos muito potentes, que eu, particularmente, apostava que isso seria fator de causa de demência, e me vem um estudo fantástico, muito bem feito, publicado no Lancet mês passado, mostrando que no longo prazo, não. Inclusive, nem mesmo. Inclusive em caso assim, de síndrome plurimetabólica, né, que a gente pensa assim que pressão alta aumenta a chance de você ter problemas relacionados à memória no futuro, ter problemas cerebrais, né? Então, é interessante, né? Muito interessante. Assim, é contra-intuitivo, né? Exato. É contra-intuitivo. Mas é muito interessante que foi uma coisa que nós descobrimos com os benzodiazepínicos em 2016, né? Que a gente já podia acreditar que eles... Rivotril, diazepam, clonazepam, alprazolam, esses aí. A gente já sabe, já desde 2016, que, na verdade, eles não causam demência. E aí, assim, pegando esse gancho... Apesar do que todo mundo fala, né? Isso aí, inclusive na classe médica tem essa lenda, né? Que o remédio faixa preta, ele dá demência, né?
Eu comento aí a boca pequena, vocês não contam para ninguém não, porque às vezes os pacientes que eu estou tentando tirar, né, o tarja preta e ele não quer de jeito nenhum, ele vira para mim e fala assim, doutor, isso causa demência? Eu não vou mentir para o paciente, eu vou falar assim, diz por aí que causa, vamos tirar, né? Eu não minto, mas enfim, você vê, é uma informação que a literatura já derrubou em 2016, eles não causam demência. E agora, em 2021, vem um estudo fantástico mostrando que mesmo aqueles remédios muito ruins, que fazem muito mal para a memória durante o uso, que eles também não causam demência. O que mostra o quê? Que, na verdade, não é exatamente o remédio que a pessoa usa que está relacionado à demência. É a doença que a pessoa tem que leva, né? Isso nos dá né? Isso em psicogeriatria é muito importante, mas isso aí tem que ser levado para todo psiquiatra. Mesmo aquele paciente jovem que você está usando, a gente não pode ficar no tratamento do assim, você está melhor? Doutor, eu estou melhor. Então tá bom. Continua tomando a mesma dose, continua fazendo a mesma coisa. Você não pode ir atrás do você está melhor. Você tem que buscar o ótimo. Porque você não buscar o ótimo quando o paciente tem 20, 30, 40 anos, isso você está aumentando o risco que esse paciente desenvolva um quadro demencial aos 70. Perfeito. Bom, então, para quem está chegando agora, tem gente chegando agora aqui, nós estamos aqui numa live sobre o Fevereiro Roxo, campanha de conscientização focada em Alzheimer. Esse é um patrocínio do CREDEC, do HGG, ensino e pesquisa do CREDEC, residência de psiquiatria do HGG, cujos egressos, muitos trabalham no CREDEC também. Eu estou aqui com o Dr. Leonardo Prestes, que ele é médico psiquiatra do HGG, também neurologista e psiquiatra geriátrico, e muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Cláudio Rainer, psiquiatra também do CREDEC e HGG. Então, a campanha do Fevereiro Roxo foi criada em 2014, com o lema de que se não houver cura, que haja ao menos conforto. Então, ela foca em Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Lembrando que se as medicações tarja preta ou os antipsicóticos eles não causam demência, o alcoolismo e a dependência química eles podem causar sim. E não só isso, outras doenças médicas, como pressão alta, problema de coração, pacientes que têm traumatismos, às vezes você tem um paciente que ele está bebendo, e aí aquela história de beber, cair e levantar, que as pessoas ficam rindo nas formaturas, ou nas festas clandestinas, né, no pós-Covid e tudo, as pessoas ficam rindo, mas isso pode gerar também um traumatismo, isso pode gerar uma alteração cerebral e a pessoa vai evoluir com problemas cognitivos. E lembrando também que o transtorno de ansiedade, a ansiedade, ela aumenta muito a chance de você ter queixas de memória. As queixas de memória, elas não são exclusivas de Alzheimer. Elas têm muitas outras causas, e talvez a principal causa, hoje em dia, seja o estresse e a ansiedade que a gente tem vivido no último ano. Não é verdade, doutor Leonardo? Exatamente. A questão da ansiedade, né? Quantas vezes nós recebemos, né, pacientes aí com alterações que nos procuram acreditando estar com um problema cognitivo mesmo, né? E que, na verdade, como eu comentei a questão do sono, muitas vezes não. O paciente está ansioso demais, tenso demais. O ansioso, ele tende, né? Nós que somos ansiosos, nós tendemos a ter uma visão meio que quase monocular, né? Uma visão pessimista. Tem um termo da psicopatologia que eu acho que ele é fantástico. Eu falo que ele é autoexplicativo, né? A famosa intromissão de pensamento. Então, se o pensamento está se intrometendo a respeito da sua preocupação, você não vai estar... Você está lendo, mas não está lendo. Você está vendo TV, mas não está vendo TV. Você está conversando,
com o chefe, com o colega, com a esposa, com o marido, só que sua cabeça está assim, ai meu Deus, e o cartão de crédito, será que vai? Será que eu vou morrer dessa doença ou não vou? O pensamento, você só está ali de corpo presente. E se você só está ali de corpo presente, como é que sua memória vai funcionar? Não vai. Não vai. Você não vai lembrar de filme, você não vai lembrar, né, de conversa, você não vai lembrar do que você leu, né, porque você não está ali, né? Você está só de corpo presente, né? Então, assim, o quadro ansioso. E no quadro de ansiedade, lembrando aquilo que a gente estava comentando um pouco em relação ao Covid, você tem uma produção... gente, um pouco de ansiedade, uma discreta elevação, adrenalina, cortisol, é maravilhoso para a atenção. É fantástico, tá certo? É aquela reação de que você está andando numa rua um pouco escura, faz um barulho diferente, você tem um discreto aumento de ansiedade, você fica um pouco mais ansioso. Exato. Você fica mais alerta, você fica mais preparado, qualquer barulho te chama atenção, você consegue focar nesse barulho, ao mesmo tempo você vira... Isso é maravilhoso. Acontece que quem tem um transtorno de ansiedade, essa reação ela fica contínua e exagerada. E daí, não, aí esse estresse relacionado à adrenalina, esse estresse, esse excesso de cortisol, só para vocês terem ideia, existem moléculas que recebem o cortisol na principal área da memória, né, o nosso Google, né, a memória que guarda, que é uma região no cérebro chamada de hipocampo. Esse excesso de cortisol vai batendo no hipocampo, né, vai batendo no cérebro, e isso gradualmente vai nos afetando a memória. Se alguém duvida disso, é só lembrar daquele famoso fenômeno do estar na ponta da língua. Você lembra, pá, sumiu, deu branco. Quanto mais você fica tenso, que você precisa dar aquela resposta, o seu nível sanguíneo de cortisol vai subindo. Subindo, 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 subindo. Quanto mais você fica tenso, aí que você não lembra mesmo. Alguém te distrai, passa 2 minutos, pô, é aquilo. Então tá aí. Se alguém duvida dessa relação do cortisol com a memória direta, é só lembrar aí do quando dá o branco, do tá na ponta da língua, que você vai ver que quando você acalma, vai aparecer. Aqui, o doutor Danilo escreveu aqui, ó, doutor Danilo, né, Fioroto, orgulho de ter sido aluno desses grandes profissionais. Doutor Danilo, ele foi nosso residente, né, de psiquiatria, do HGG, segunda turma do HGG, excelente profissional, hoje ele é diretor lá do CREDEC, e a gente que tem orgulho também, sabe, de você, viu, Danilo? Obrigado pela presença aí, é muito bom ter você aqui com a gente, tá? Um abraço. E eu queria perguntar uma coisa também, é o seguinte, como é que fica o tratamento, agora falando especificamente de Alzheimer? Se Alzheimer não tem cura, se a demência, o Alzheimer, outro tipo de demência não tem cura, existe tratamento? Tem o que fazer ou não, Leonardo? Existe assim, um pouco de esperança para a família, né, que está sofrendo com o paciente que tem Alzheimer? Como é que você pontua isso? Então, um grande abraço aí, doutor Danilo, doutora Mariana, nossos alunos, né, nossos ex-alunos, que cada vez mais, além de alunos, vários deles, vão virando nossos colegas, e que muitas vezes nos ensinam muito, né, Cláudio? Muitas vezes nos ensinam muito, todos eles. Mesmo durante, né, a residência e depois, então, eles nos ensinam bastante. Sim. Cláudio, o tratamento, mesmo o tratamento aí que existem muitos anos que nós não temos grandes novidades na área, mas mesmo o tratamento que nós temos aí há 15 anos já, é um tratamento extremamente útil. Você tem que iniciar o tratamento. Quanto antes se inicia o tratamento específico com as drogas que nós temos aí, que são 4 medicamentos, 3 para uma fase inicial, que inclusive tem o sistema público de saúde,
né, a donepezila, a rivastigmina, a galantamina. Quanto antes você inicia, você aumenta a sobrevida desse paciente, você aumenta a sobrevida cognitiva desse paciente. Ele dura mais, o cérebro dura mais. Né? A memantina, que também temos, inclusive, no sistema público de saúde, também ajuda bastante. Eu gosto de dar um exemplo que quando eu me voltei diretamente para essa militância, né, na neuropsiquiatria, em 2005, a sobrevida da doença de Alzheimer, do ponto de vista cognitivo, era de 7 anos. Hoje nós já ultrapassamos uma sobrevida média de 10 anos. Muito por quê? Do tratamento precoce. E aqui eu quero fazer um elogio ao sistema de distribuição de medicamentos públicos do Estado. Eu faço aqui, né, por favor, faço chegar um abraço ao Dr. Ronei, que está hoje como diretor-geral, né, da Central de Medicamentos, que na doença de Alzheimer, quanto antes você chegar na dose máxima de medicamento tolerada, melhor é. Tá? Você não espera o paciente piorar, você vai aumentando, né? Via de regra, a partir do diagnóstico, você tem no máximo 1 ano, no máximo, o ideal é que você chegue em dose máxima, no máximo em 6 meses. Mas pelo menos em 1 ano, você tem que chegar em dose máxima. Isso faz uma diferença muito grande, não no agora, mas faz uma diferença muito grande daqui 6, 7, 8 anos. Né? Então, assim, e claro, o tratamento coadjuvante, né? Quando você melhora o humor, você melhora quadros de ansiedade, quando você melhora outras alterações, né? São pacientes que a gente trata a família toda, né? Todos os cuidadores. Então, muito do atendimento voltado para as orientações, né? O pessoal da Abras, aqui em Goiás, o pessoal é muito ativo, está sempre muito presente, né? O que é a Abras? Perdão. A Abras é a Associação Brasileira de Alzheimer, que é uma associação onde a gente une a equipe médica, especialistas na área de demência, com o público leigo, né? Pessoas muito ativas na conscientização, nas orientações a respeito do Alzheimer e de outras demências. Para o familiar que tem uma pessoa, um parente, um familiar que está com Alzheimer, você recomenda ele acessar o site da Abras, acompanhar? Com certeza, né? E aí, de novo, a gente tem que agradecer aí a direção da nossa casa, né, do HGG, do Hospital Alberto Rassi, que gentilmente oferece as suas instalações, agora não, pela pandemia, né, para as reuniões públicas da Abras, são feitas no HGG, são feitas lá no Hospital Alberto Rassi, né, em nome da Abras, eu quero aproveitar e agradecer o Dr. Zé Cláudio, né, que gentilmente nos oferece esse espaço. As reuniões eram feitas, né, e vão voltar a ser feitas uma vez por mês, mas mesmo fora das reuniões, Cláudio, eles são extremamente ativos nos grupos de WhatsApp, nas páginas de Facebook, no Instagram, né? É só buscar o site da Abras Goiás, que o pessoal vai ter a rede de contatos aí. E essas orientações são fundamentais, né, no cuidado. Em relação à questão se vale a pena ou não, de novo, né, eu com as minhas frases, né, minhas histórias, eu comparo a doença de Alzheimer a um gigante, né, e que nós vamos ser vencidos pelo gigante. Né, não tem essa história. O gigante vai nos vencer. Não tem problema. A gente tem que entrar na luta sabendo disso. E é algo que às vezes é difícil, né, porque às vezes os pacientes não melhoram muito, e quando a família está naquela fase de lua de mel, às vezes eu pego todo mundo e falo, aproveita, vai piorar. Que isso, doutor? Vai piorar. Tá? Não, é para viver um dia de cada vez, mas isso vai acontecer. Mas eu digo o seguinte, né, por mais que estejamos enfrentando um gigante que vai nos vencer, toda vez que a gente acerta uma pedrada no gigante é maravilhoso. É maravilhoso, né? As pessoas que falam que não vale a pena tratar doença de Alzheimer, não convivem, não conhecem, não cuidam, são coisas que a gente vê, né? Os filhos voltarem assim, extasiados, a esposa, o marido. Nossa, doutor, meu pai está conversando com a gente de novo. Às vezes, para quem olha de longe, é pouco, né? E não é pouco, é maravilhoso. E talvez, que nem você falou, né, do gigante aí,
talvez também não conheçam a história do Davi e do Golias, né? Às vezes uma pedrada ela é certeira e ela vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Bom, estou vendo aqui a doutora Ana Maria, ela é de Minas Gerais, lá de Betim. Ela está pedindo para compartilhar aqui o nosso vídeo, que ela vai compartilhar com os pacientes, com os seguidores dela. Obrigado pela presença, viu? É a doutora Aninha. Doutora Aninha está aqui com a gente. A gente está aqui na campanha do Fevereiro Roxo, na live, né? Que é uma campanha de conscientização focada em Alzheimer, embora também ela envolva lúpus e fibromialgia. E o Dr. Leonardo Prestes, médico do HGG, neurologista, psiquiatra geriátrico, e eu, Dr. Cláudio, sou coordenador de ensino e pesquisa do CREDEC e coordenador da residência do HGG. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Bom, Leonardo, você acha que é assim, que o tratamento ele envolve só medicação ou outras áreas, outros profissionais, eles devem participar? Esse atendimento multiprofissional vai fazer diferença no quesito de locomoção do paciente, comunicação, deglutição? Como é que você vê isso daí? O cuidado multiprofissional, Cláudio, é o que a gente tem de melhor hoje, né? Você vai precisar bastante dos cuidados é interessante que não é só quando a gente fala questão motora, não é só do fisioterapeuta. Nós precisamos muito aí do pessoal da educação física mesmo, né? Da atividade física também, entrando como prevenção e auxiliar no tratamento. Nós somos altamente, né, eu diria que dependente dos fonoaudiólogos, que vão nos ajudar. Como eu disse, em alguns casos você tem um prejuízo de linguagem muito grande, e é interessante que às vezes o fonoaudiólogo, com trabalhos muito pontuais, eles conseguem funcionar meio que como tradutores para a família, né? Ele fala assim, olha, na verdade, quando ele faz assim, ele está dizendo isso e tudo mais, sem contar da questão da deglutição. Nós temos aí o pessoal da psicoterapia, né? Os psicólogos são muito importantes nessa área. É uma área que eles ainda atuam pouco. Precisamos mais dessa turma aí cuidando, né? Pô, mas eu vou fazer psicoterapia num paciente com Alzheimer? Não, você vai fazer psicoterapia com a família toda, né? Ajudando todo mundo ali a compreender melhor, tá certo? Eu acho que a psicoeducação relacionada à família é fundamental. A gente vê aí problemas, é um problema muito sério, muito comum com os pacientes, a história do banho. Então, um psicoterapeuta com tratamento, com treinamento, vai saber orientar a família a como lidar com a problemática do banho, né? A equipe de nutrição pode ajudar muito. Pois não, Cláudio? Assim, inclusive você é casado com uma arquiteta, né? Qual que é a importância do arquiteto para adaptação à casa do paciente com Alzheimer, né? Por uma coincidência, minha esposa resolveu fazer um curso, uma pós-graduação em iluminação. Tá? E eu tinha um paciente na época que estava um quadro de confusão mental muito difícil, e uma vez pelas dificuldades eu fui vê-lo em casa. E assim, estava dando um trabalho para ele melhorar o quadro confusional, não estava melhorando, e a primeira vez que eu entrei na casa dele, na hora que eu entrei, falei, meu Deus, isso aqui não é uma casa, isso é um mausoléu. Por que essas cortinas estão tudo fechadas? Por que está tudo escuro? Ah, ele gosta assim, ele gostava. Eu digo assim, né? Pô, vocês estão me dando um trabalho lascado desse, você está deixando tudo no escuro? Não, pode parar. Eu mesmo peguei, né? Tipo assim, por que eu, né? Porque naquele momento eu era a autoridade, né? Então, pô, vou aproveitar da minha autoridade ali. Acabou. Abri tudo. Eu ajudei a dar uma iluminada na casa, o paciente melhorou em 2 dias. Sem mudança de medicamento. Tá? Sem medicação. Sem mudança. Prevenção de quedas, né? Você estava falando do banho aí, então a gente tem que cuidar do box, do banheiro, a gente tem que cuidar da altura do vaso sanitário, a altura do sofá,
a questão dos tapetes, a questão dos animais domésticos. Muitas vezes assim a gente tropeça no cachorrinho e tudo, tem que tomar esse cuidado. Muito embora assim tem crescido, né, assim a quantidade de instituições e casas adaptadas a essa nova realidade, mas assim agora de uma forma assim um pouco mais discreta, né? Então, o ambiente, a ambiência, ela é importantíssima para pacientes que têm Alzheimer, é importantíssima para pacientes, inclusive, que estão num pós-cirúrgico no hospital, né, que ele está passando por um quadro de delirium. A gente sabe o quanto o ambiente iluminado, a orientação em relação a ter um relógio para poder, ou então um calendário, isso aí vai ajudar a pessoa a se situar. Eu vou dar um exemplo aqui, que não é de paciente geriátrico, não. É meu mesmo. Quando a gente entrou em lockdown, que os dias começaram a ficar muito iguais uns aos outros, eu comecei a ter um pouco de desorientação. Eu já sabia, eu já ficava me perguntando, já segunda, terça, quarta, mas parece que todo dia estava igual ao outro, quando você ficava só em casa, né? E você, às vezes, não tinha aquelas pistas, né? Aquelas pistas de orientação. Porque a gente tem muitas pistas que a gente segue, né, para saber que hoje é segunda, que é terça, que é quarta, são os rituais do dia a dia. Isso daí também tem que ser trabalhado com o pessoal com Alzheimer. E aí isso aí envolve terapeuta comportamental, envolve também terapeuta ocupacional e, obviamente, a psicoeducação e orientação dos familiares. Não é isso mesmo? Sim. É um trabalho que eu vejo, né, por exemplo, essa relação aí, eu acho que ninguém melhor do que o psicólogo, né, a psicóloga, para fazer o trabalho da psicoeducação. E esse ajuste. E a gente vê muitas vezes, Cláudio, uma certa resistência da família a implantar essas mudanças, né? Uma luta, por exemplo, que a gente tem, que é muito comum com os idosos, não só com os pacientes com quadros demenciais, são as famosas chinelas, né? As havaianas, né? Que todo mundo usa, como dizia o Chico Anísio. E a gente orienta, né? Principalmente os pacientes com demência, não pode mais, tá? Não pode. Doutor, não, mas ele gosta. Mas precisa mudar. Não, doutor, mas aí é maldade. Não, maldade é ele na UTI com o fêmur fraturado, tá certo? E aí eu vejo assim, eu falo que a gente aprende muito com os pacientes. Um paciente lá, uma filha de um paciente no HGG, e aí, né, era um paciente do Nordeste, então lá pelo calor eles têm o hábito de usar a chinela em todo lugar, pelo calor, então ele não largava a chinela. E a filha, fez uma coisa muito bacana. O pai não largava a chinela, ela falou, doutor, qual que é o problema? Ela falou, tem que prender no calcanhar. Ela pegou um elástico de costura, prendeu na havaiana e colocou no pai. Eu olhei e falei, beleza, problema resolvido, pode continuar com a havaiana aí. Eu me lembrei de uma coisa aqui em relação aos cuidados com os pacientes com demência, com Alzheimer, é que a família costuma ter muita dó. E na questão da dó, começa a fazer tudo pelo paciente. E isso acelera a perda cognitiva, né? Então, é a hora que eu falo para a família, para quem está cuidando, é para dar serviço para ele, é para dar serviço para ela. Doutor, mas não. Doutor, muitas vezes eles vão ficando muito apáticos, né? Aí eu pego água para ele, eu pego o suco. Não. É para mandar ele lá buscar. Ele dá conta, né? Muitas vezes eu peço para fazer uma espécie de terapia ocupacional. Bota a sua mãe para lavar a louça. Doutor, fica tudo sujo, tem problema não, depois você lava. Mas deixa ela se sentir útil também, né? A pessoa trabalhou a vida toda, a pessoa fez parte do ecossistema familiar ali com um papel importante. Você não pode alijar ele disso, né? E muitas vezes aquela questão, né, muito brasileira de querer abraçar. Tadinho, doutor, tadinho, caramba, tá sendo ruim. Vamos deixar eles fazer o que eles derem conta, sempre com supervisão, é claro.
vai supervisionar, mas vamos deixar fazer. Isso. Bom, então nós estamos aqui na live do Fevereiro Roxo, já estamos nos finalmente aqui. A gente falou sobre muita coisa interessante, falou sobre a campanha em si, né, que ela tem uma proposta de aliviar muitas vezes e consolar sempre em casos, né, que já são avançados. Falamos sobre o tratamento farmacológico, algumas dicas comportamentais, algumas dicas ambientais também. E eu queria agradecer também a presença de todo mundo aqui. Foi uma campanha, um patrocínio aqui do CREDEC, do HGG. Todos nós estamos juntos aqui na residência de psiquiatria, né, trabalhando para o ensino e pesquisa, no caso do CREDEC. Lembrando que a gente tem diversas causas de demências, Alzheimer é uma delas, é uma demência específica, uma das mais frequentes, mas não a única. A gente tem que pensar na ansiedade, a gente tem que pensar na insônia, a gente tem que pensar em alterações hormonais, intoxicações, às vezes medicações para serem ajustadas, no caso de pacientes idosos, você tem muitas interações medicamentosas, tá certo? E aí eu queria deixar a palavra final para as últimas considerações do Dr. Leonardo. Fique à vontade. Bom, acima de tudo, agradecer a oportunidade, né, de a gente estar aí discutindo, né, com um amigo aí, e podendo passar um pouco, né, de informações para auxiliar no combate, né, nessa luta que muitas vezes parece ser inglória, mas não é. Eu garanto para vocês que, na verdade, por mais que seja dolorosa, né, como eu disse, enfrentamos gigantes, né, enfrentamos o Golias aí, mas a caminhada, ela é muito gratificante. Nós podemos sempre estar aí ajudando nossos pacientes, ajudando, né, o nosso semelhante, né, os familiares, tá? E muitas vezes, às vezes você não consegue medicar da forma que você gostaria, por vários problemas, por inúmeras situações, né? O paciente muitas vezes não evolui como você queria, em doenças como a doença de Alzheimer, né? Mas a gente consegue fazer com que essa caminhada seja menos penosa, menos dolorosa, né? Para todo mundo envolvido. E uma coisa que, né, lembrando o conceito hipocrático, lembrando a ideia por trás da campanha do Fevereiro Roxo, é que muitas vezes nós, enquanto profissionais de saúde, você não consegue cuidar de uma forma técnica, você não consegue, os resultados não são como nós gostaríamos, porém, às vezes, uma última coisa que te resta, mas que você deve sim fazer, é que eu digo, se não der para fazer nada, a gente chora junto, né? Eu vou chorar junto com você, que pelo menos, talvez isso é o que a pessoa está precisando, é o que o paciente, a família está precisando, né? Eles sabem que estão enfrentando situações incuráveis, terríveis, devastadoras. E muitas vezes eles precisam de um ombro amigo e de que alguém chore junto com eles. Muitíssimo obrigado a todos que nos ouviram, nos assistiram. Muitíssimo obrigado ao CREDEC, né, na pessoa do Dr. Cláudio, do Dr. Danilo. Muitíssimo obrigado à nossa casa, né, o pessoal Alberto Rassi, HGG, querido HGG aí, na pessoa do Dr. Zé Cláudio. E muito obrigado a todos. Muito bom, ok, excelente. Foi muito boa essa live, excelente mesmo. E a gente chora, mas a gente ri também, né? Muito. A gente ri bastante, a gente ri com o paciente, ri com a família. São pequenas ilhas, né, de alegria também, para ajudar a gente também a lidar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave. A vida é isso aí, né? A vida ela é uma luta constante, ela é progressiva, ela tem um finalmente, e esse finalmente também ele pode ser visto como uma forma bonita, como um encerramento de uma etapa, ou a transformação para uma etapa diferente. Eu vi pessoas piorando
em Alzheimer, com a doença, e melhorando na personalidade. Você sabe aquela história de quando a pessoa fica velhinho, fica bonzinho e tal também. A natureza também, ela, de vez em quando, ela prega algumas peças na gente e transforma as pessoas em alguns aspectos também para melhor, mesmo com a degeneração. Então, eu queria também deixar essa mensagem e agradecer a você, doutor Leonardo Prestes, tá? Agradecer a todo mundo que participou, foi uma grande alegria. Bom final de semana a todos e eu desejo muita saúde e esperança. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.